tango é uma dança. Quando o Piazzolla depois começa a escrever tangos mais complexos, já ninguém dança. Ouve, é para se ouvir. Portanto, quando há uma sofisticação, mas a base da dança está lá presente. Musicalmente falando. Portanto, é um bocado o que acontece no barroco. Não quer dizer que não havia música que fosse para ser dançada e que as pessoas dançavam, não é? Mas pronto, quando se diz, por exemplo, no Vivaldi, nitidamente, o último andamento é uma giga, que é aquela dança inglesa e não só, mas muito tipo de Inglaterra, 6 por 8. No caso do Vivaldi, é tipicamente uma giga, mas as pessoas não começavam a dançar, ouviam a giga, não é? Mas reconheceram como giga. Depois, outra coisa tipicamente barroca, há coisas que não são dança. Geralmente o estilo do concerto não é dança, é um andamento mais complexo, com muitas oposições, de timbres e de dinâmica. Há a fuga, que nós vamos ver na próxima sessão, porque o Bach foi um dos mestres da fuga, que é uma forma polifonicamente complexa e não dá para dançar em princípio. Não sei, uma vez, lembro há uns anos um concerto, aliás, excelente com música de Stockhausen, nos Jerónimos, entre quais o Canto dos Adolescentes, que o César deve conhecer, não é? Uma das primeiras grandes obras-primas da música eletrónica, e havia um sujeito que lá encontrou uma batida naquilo. Eu fiquei assim a olhar, tens muita imaginação, foi o que eu pensei, ou muita outra coisa, mas pronto, nós falamos, eu estava todo encantado da leição, deixa-o estar na paz dele, não andava embora. Depois há a área, o andamento, por exemplo, o segundo andamento deste Vivaldi era uma área. O que é uma área? Ali a flauta vem para a frente e canta. É uma coisa copiada da área de ópera. E os outros só acompanham. Aí já aumenta uma longa cantilena, não tem a ver com a dança. Mas como vamos ver no Bach e noutros, tipicamente barroco, podemos ter duas combinações. Temos uma área disfarçada de fuga, uma fuga disfarçada de minueto, uma sarabanda que afinal não é. O que é a aplicação à música da noção de trompe-l'œil. Nem tudo que parece não é? Como é que diz? O trampolim? O trampolim. Exatamente. Ok. Outra, portanto, nós voltaremos às danças porque as variações de Goldberg, a maior parte das variações, não todas, mas a maior parte das variações são danças. Portanto, vamos lá. A seguir vem a ornamentação. O que é a ornamentação em música? Bom, se vamos falar do barroco nas artes plásticas ou mesmo na literatura, a ornamentação é uma coisa que salta logo ao espírito, não é? Mas o que é interessante no barroco é que grande parte da ornamentação era improvisada. E pronto, muitas vezes o compositor só escreveu o esqueleto, como é que se dizia antigamente em Portugal, onde eu ouvia essa expressão, o canvaço. O canvaço vem do francês canevas, que era como na comédia dell'arte, que é. Tem só o esqueleto da história e depois os atores improvisam, não é? Pronto, sabe-se que vai acabar com ele a cair nos braços, sei lá, Perrault a cair nos braços da Colombina, e o Arlequim, não, ao contrário, o Arlequim a cair nos braços da Colombina e o Perrault vai fazer patifarias, mas pronto, isto é o grosso da história, improvisava-se, não é? Então os compositores escrevem 2 ou 3 notinhas, escreviam na altura, e pronto, já a contar com o intérprete, dentro daquele esqueleto, improvisado. Isto faz com que um dos problemas de tocar hoje em dia a música barroca é saber improvisar no estilo. Não é? O estilo barroco é uma coisa que se ensina e que se estuda. Aliás, eu vou já aproveitar porque vocês vão ouvir muito a expressão música antiga. É uma coisa, os concertos de música antiga, a Casa da Música tem uma orquestra de música antiga, não é? Que é uma expressão quase tão estúpida como música clássica ou músicas do mundo. Não é? Basicamente, o que é essa música antiga? Começou por se aplicar a tudo que é anterior à Revolução Francesa. Portanto, vai desde a Idade Média ao Barroco. Não é? E depois tem a ver com o que hoje os americanos chamam, um bocadinho pretencioso, mas é mais correto, interpretação historicamente informada. Aquela questão que nós estávamos a falar, ao cabo do instrumento, por exemplo. Só utilizar instrumentos são cópias dos instrumentos da época. Não é? Ler os tratados da época, porque isso é que é muito bonito do Barroco. Há uma abundante produção tratadística sobre música, a explicar como é que se toca e não sei o que é fantástica, que é uma mina, não é? Portanto, eu, na maneira geral, só trouxe interpretações dessas historicamente informadas, não é? As são capazes, por exemplo, de ouvir tocar Bach num tipo de piano, que o Bach nem fazia a menor ideia que existia, porque não tinha sido inventada. Mas, essa gente, há um movimento que começa nos anos, começou a seguir à guerra, não é? Mas
a ser conhecidos nos anos 60 como gente como o Arnon Cour e o Leonard, esses foram muito importantes em reintroduzir a arte improvisar no estilo. Aliás, eu trouxe um exemplo para testar o vosso ouvido. É desse senhor aí também italiano, o senhor Arcangelo Corelli, que era um grande violinista, e escreveu sonatas na altura quer dizer peças da sonare, pronto, para tocar, não tem sentido, depois vamos ver. E escreveu muitas sonatas para violino. Nós vamos ouvir o princípio da mesma sonata, só que isto é que eu perdi um tempo. Consegui arranjar um tipo que toca o que o Corelli escreveu, sem acrescentar nada. E depois a versão ornamentada. Só para princípio para verem a diferença entre o que o Corelli escreveu, mas ele escreveu sabendo que ninguém ia tocar só violino. Só que durante muitos anos eu lembro de estudar violino e ficava e dizia o Corelli é uma chatice, depois nunca ninguém me explicou o que aquilo era para se improvisar. Não? Então vamos ouvir o princípio só desta sonata, primeira versão sem ornamentação. Agora, a mesma coisa exatamente ornamental. Ouviram a diferença? No caso, se não ouviram, vão-se habituar. No caso do segundo, neste caso é muito bom, porque o Corelli tocava as coisas dele, não é? Ele é um enorme violista, portanto, quando tocava, tinha lá uma nota que dura 4 tempos, eu no mesmo espaço metia 20. Improvisava na positiva. Sobretudo nos andamentos lentos. Este caso aqui foi uma coisa, a chamada edição de Amsterdão. Ele foi tocar a Amsterdão e houve um Maduro que escreveu ornamentação e com a autorização do Corelli publicou. Portanto, é um documento precioso para nós sabermos o que é que eles faziam na vida real. Ok? E, portanto, isso prende-se com uma coisa que eu vou falar outro termo muito importante, que é articulação, o que isso quer dizer em música, e que é muito importante no barroco. Eu posso tocar Dó, Ré, Mi. Fascinante, não é? Mas posso tocar Dó, Ré, Mi assim. Ok, o que eu fiz foi articulações diferentes. Pronto, em música nós temos sinais para anotar isso, hoje em dia, ou já antigamente. No barroco a maior parte não escreviam. Ficava a descrição, até porque já sabiam como é que os intérpretes reagiam à descrição do intérprete. Portanto, da vez da escola barroca vai fazer Dó, Ré, Mi, mas eles não passam Dó, Ré, e ornamentava, não sei o quê, e articulava. E esse articular é muito importante, porque o articular a ideia é aproximar da linguagem falada, em que cada sílaba que eu estou a falar tem a sua dinâmica diferente. E umas ligo e outras paro porque quero dar ênfase. Pronto, já fiz aqui uma série de articulações, exatamente a mesma coisa, a fazer uma linha melódica. Isso é um parâmetro da música que no barroco tem uma grande importância. O romantismo, isto é uma generalização possível, mas vemos que o romantismo vais mais para a linha toda ligada, no caso para a pintura. E este parâmetro de articular, e portanto criar aquela surpresa mesmo numa frase banal, isso volta no século XX, curiosamente. E curiosamente às vezes é uma das coisas que afasta as pessoas da música do século XX, que não percebem o que está acontecendo, mas que no fundo é voltar a um detalhe de articulação que tem tudo a ver com o barroco. Só para acabar, porque isto logo dava tanto para mangas, falar de uma questão que é muito interessante, que é os estilos nacionais. Ou seja, havia basicamente 3 estilos, que eram o italiano, o francês e o alemão. Agora é giro, eram claramente individualizados, mas toda a gente usava. Se vocês forem ver quantos discos há com o concerto italiano do Barro. O concerto italiano que é a um concerto ao gosto italiano.
Ou o próprio Couperin, vamos falar, era francês, e na altura havia batatada entre a música italiana e a música francesa. Escreveu a certa altura um concerto chamado Les Goûts Réunis, os gostos reunidos. Foi um bocadinho à alemão, um bocadinho à francesa, um bocadinho, passou tudo a Couperin, que isso é fantástico, mas faz a caldeirada. Portanto, ao mesmo tempo havia coisas bem particulares, mas circulavam. Os italianos não faziam só a italiana, nem os alemães só alemão. Caracterizando grosseiramente, os italianos deixavam muita margem para a improvisação. Aquilo, tocaram, está escrito uma chatice, não tem, 3 notas e eles tocavam 20, não é? A fazer um bocado uma caricatura. E muito gosto pela melodia acompanhada realmente, a cantilena ornamentada. Os alemães, um gosto muito pela polifonia, pela superposição, o rigor construtivo, também tudo isso são esquematizações um bocadinho abusivas. Mas, por exemplo, o Bach foi muito criticado porque não deixava os intérpretes ornamentar. Não deixava pela simples razão, já escrevi tanta nota que é impossível. Está tudo escrito, não consegues meter uma. E era considerado as acusações de costume intelectual cerebral, aquelas que a gente já sabe, não é? Pronto, isso são coisas que voltam sempre. França é uma coisa muito curiosa. Destas 3 culturas, a única que tem um Estado forte e centralizado na altura é a França, não é? E por acaso isso nota, há toda uma música oficial, que é boa, mas pronto, que é realmente a celebração do Rei Sol, e portanto é um lado um bocado clássico, é um bocado Versalhes, vai sempre tocar em Versalhes, mas isso é uma coisa fascinante, como muitas vezes acontece nas reuniões, há o registro da peça íntima que é absolutamente extraordinária. Como nós vamos ouvir aqui, por exemplo, nas peças de cravo do Couperin. Couperin também é com a barra, há vários, mas este, o François é o mais conhecido, e curiosamente aí fazem coisas fantásticas. E estranhíssimas e muito comovedoras, quer dizer, vamos ouvir Couperin, às vezes parece que já estamos a ouvir um Chopin do Barroco. Não é? E isto é solução tipicamente francesa, e a ornamentação está codificada. Bom, em todos os barrocos eles têm uns sinaizinhos a surgir determinado, o trilo, não é? Que é TR, eu dou sempre o exemplo, o trilo é oscilar rapidamente em 2 notas. Tinha um aluno meu madeirense que dizia o trilho. E não conseguimos, faz lá um trilho, a gente já gozava com ele. Isto é um trilho, vais caminhar, é um trilho, não é? Que era o que falava da pia, e então, os que chegam ao maior rigor dos sinais, aliás, vocês têm na última página, uma página do livro que o Couperin escreveu sobre como tocar o cravo, lá a clavecin, que tem lá as notas, com os risquinhos por cima, muito estranhos, não são gralhas nem uma mosca que pousou na partitura, são umas linhas onduladas, uns tracinhos, e ele explica como é que isso se deve descodificar. Não é? Portanto, isto, uma partitura de música francesa, antigamente está cheia dessas minhocas por cima das notas. Um aspecto extremamente interessante, que eu toco muito, que é a história que eu falei da tratadística. Não se pense que isto era assim uma espécie de teses de doutoramento em PDF e não sei o quê. Que era isto, basicamente, era cada músico falar da sua experiência pessoal. Temos que ver, pronto, havia escolas de música. Mas até à Revolução Francesa, eu agora vou falar a minha costela aristocrática em ancião regime, ao ver ao de cima. Mas até à Revolução Francesa, portanto, que introduz o conservatório, portanto, o ensino de música coletivisado, cada músico tinha a sua. Depois também continua a ter, mas há aquela necessidade de haver um método, por exemplo, para ensinar violino, igual para o conservatório. Ali não, eu toco violino, não sei nada disto, mas gosto de ouvir aquele tocar violino, vou ter aulas com ele. Era assim que se passava, o ensino de música. E muitos desses, como o Couperin, o Quantz, na flauta, ainda o pai do Mozart, o Leopoldo Mozart, tem um livro magnífico sobre tocar violino, consignavam a experiência deles em livros, que eram publicados. Agora, uma coisa muito interessante, contrariamente à perspectiva um bocadinho técnica, depois diz, o livro para ensinar violino, a partir da Revolução Francesa, ensina a tocar violino. E esses livros, eu já li, eu não toco cravo, já li o tratado dele com imenso prazer, ou de Quantz para a flauta, e não dou uma nota na flauta, porque eles ensinam um instrumento e ao mesmo tempo todo o que se está a passar na música na altura. Isso é muito para como é que se fazem as danças. Portanto, há um lado muito mais artesanal que é extremamente interessante, que ao mesmo tempo é mais profundo, na minha opinião. Mas pronto, isto fica à discussão em aberto, não é? E portanto, está ali, vemos aqui os livros e vemos realmente
quase que imaginamos o senhor ou o aluno, quer dizer, tirando a parte da chapada nas trombas quando desafinado, acho que o barro era terrível, cada que se dava aos alunos. E pronto, e outros métodos pedagógicos.